Dois gigantes caíram hoje, mas por motivos completamente opostos. Enquanto o Barcelona tenta se encontrar, o Liverpool parece estar vivendo o final desse ciclo bastante vitorioso que viveu nos últimos anos. Mas não necessariamente o final de tudo. O que vimos hoje na Champions não foi apenas uma lição sobre futebol, mas sim uma lição sobre maturidade no futebol de elite. Algo que faltou para o Barcelona e que, embora tenha de sobra no Liverpool, ainda fez falta. Fala pessoal, eu sou o Ictor e você está no Futebol com o Ictor. Se você é viciado em futebol e não quer perder nada dessa fase final da Champions e do caminho até a Copa, já se inscreve aqui embaixo e segue com a gente. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Barcelona é uma equipe que vive um ciclo recheado de talento, mas que ainda é muito instável. E na Champions, instabilidade é sinônimo de desclassificação. Essa linha defensiva muito alta do Barcelona é um risco em todo jogo. Então, contra times físicos e verticais, basta apenas um erro nessa pressão para que o time fique completamente exposto. É um tudo ou nada completamente perigoso para esse nível de futebol que se exige na Champions League. Esse talento está ali. Lamine Yamal e Pedri são talentos geracionais. Isso sem citar Gavi e Fermin, que são outros ótimos atletas e bastante jovens. Mas, talvez por essa juventude, falta casca para esse time do Barcelona. Falta aquela experiência para saber a hora certa de pressionar e de não pressionar, de segurar a bola, de rodar o jogo. Embora seja um time bastante acostumado a ficar com a posse de bola, hoje quando abriu 2-0 para cima do Atlético de Madrid, ficou naquela ânsia de fazer o terceiro gol logo e resolver a partida, e acabou tomando o gol que não deveria tomar, o gol do Ademola Lookman, né, num contra-ataque. A linha alta saiu, expôs a defesa, e numa grande jogada lá pelo lado direito, se eu não me engano, não vou lembrar o nome do jogador agora, meu Deus do céu. Ele toca da direita para a esquerda e o Ademola Lookman chega chapando e faz o gol, uma boa finalização. Então, faltou um time. Talvez esse temporizador do time do Barcelona estava no banco, que é o Frenkie de Jong, sofrendo com falta de ritmo, diversas lesões ao longo da carreira, né? Talvez esse cara para dar o ritmo no jogo e dar o ritmo no meio do campo do time seja o Frenkie de Jong, mas é o Frenkie de Jong hipotético que a gente espera, né? Tem um jogador que muito me agrada e que tá num time que tá numa fase horrenda, que é o Tottenham. É um cara que eu acho que se encaixaria no perfil do Barcelona e no perfil de contratação que ajudaria muito nessa pressão alta do Barcelona. Essa linha defensiva bem adiantada, ela necessita de zagueiros rápidos. E sofreu e vem sofrendo há algum tempo com algumas pataquadas da zaga quando se trata da recomposição. Então, o cara que eu indicaria para a contratação para o Barcelona para resolver esse problema, não só para resolver, mas para começar a resolver, para ser um dos pilares da zaga, seria o Mick van de Ven, do Tottenham da Inglaterra. Ele é considerado um dos zagueiros mais rápidos do mundo, se eu não me engano, o mais rápido. É um cara que tem boa saída de bola, ainda é jovem, se eu não me engano, ele é de 2001. Então pode ser um cara que na próxima janela, com o Tottenham indo mal, com risco de queda para a segunda divisão do campeonato inglês, então é um cara que daria para o Barcelona dar uma cartada em cima. O Barcelona está no caminho, mas ainda é um time em construção, e a Champions costuma cobrar caríssimo por essas obras inacabadas. Agora o cenário do Liverpool, que é um pouquinho diferente. Sim, existem sinais de fim de ciclo, mas não é um cenário de terra arrasada. O desgaste de pilares como Salah e Van Dijk são óbvios, e em Anfield isso costuma pesar. Embora seja um time ainda competitivo, o problema está na oscilação durante essa temporada 2025-2026. Embora com uma queda de produção gigantesca de alguns jogadores, dentre eles o mais marcante nessa queda de produção seja o Salah, a gente tem Szoboszlai. Szoboszlai fez uma temporada grande em 2025-26. Ficou fora da Copa com a Hungria, né? Mas fez uma baita de uma temporada com o Liverpool.
é o grande cara desse time, e eu acredito que se não fosse pelo Szoboszlai, eles estariam ainda piores nessa temporada. Ainda brigam por vaga na Liga dos Campeões do ciclo 26-27, né? E muito se deve por ele. E aqui entra o cenário que pode mudar tudo para a próxima temporada, que é a saída do Arne Slot e a chegada de um ídolo recente da história do Liverpool, Xabi Alonso. Com ele, o Liverpool pode subir de nível rapidamente, principalmente se conseguir encaixar jogadores como Florian Wirtz e Jeremy Frimpong, que já jogaram com o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen e então já entendem o seu modo de pensar o jogo. Além desses nomes que já jogaram com o Xabi Alonso lá no Bayer Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga, tem um outro nome que interessa ao Liverpool e que seria muito interessante. Já que o Kerkez não conseguiu se firmar na posição de lateral esquerdo, não fez grandes atuações durante a temporada, e o Robertson está de saída já do Liverpool, a minha indicação, e eu fui pesquisar notícias e vi que o Liverpool tem realmente interesse, seria a de Grimaldo, jogador do Bayer Leverkusen. Além da letalidade na bola parada, o Grimaldo é um atleta de 30 anos, então já tem uma experiência boa, vem de boas temporadas, conhece o sistema de jogo de um provável Xabi Alonso, e tem tudo para contribuir muito jogando na lateral esquerda. Ele é um cara que eu não entendo ainda como é que depois daquela temporada com o Bayer Leverkusen ele não saiu de lá. O Frimpong já era muito bom, mas o melhor lateral do time sempre foi o Grimaldo. Para mim, não é um fim total para o Liverpool, é uma transição que ainda pode dar certo. Tem nomes que ficam e que podem fazer a diferença, e tem nomes que chegaram nessa última temporada e ainda não corresponderam, e tem nomes a chegar para a próxima temporada. Não sei como é que vai ser, o Liverpool gastou muito dinheiro na temporada 2025-26, né? Gastou um caminhão de dinheiro em Wirtz, um caminhão de dinheiro em Isaac lesionou bastante, teve problemas na pré-temporada, talvez no próximo campeonato ele consiga ir melhor, porque vai fazer uma pré-temporada completa com a equipe do Liverpool, mas são nomes que se esperava mais durante essa temporada e que fossem mais decisivos pelo valor que o Liverpool acabou gastando, né? Você pega nomes como o Cherki, City pegou em fim de contrato, é óbvio, e gastou bem menos do que gastou o Liverpool com Wirtz e Isaac. O contraste de Liverpool e Barcelona com quem passou é gritante. O Atlético de Madrid mostrou o oposto do Barça, né? Mostrou que foi eficiência pura. Fez um primeiro jogo equilibrado, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, fez 2 gols, saiu com a vantagem, chegou a preocupar nesse jogo da volta jogando em casa, quando tomou o segundo gol, mas teve mentalidade suficiente para não se abalar. E eu vou citar aqui um fato que aconteceu. O Barcelona estava pondo o Atlético de Madrid nas cordas logo após o segundo gol, e foi aquele lance de cabeça, acho que é do Fermin, e o Fermin erra o gol, né? O goleiro defende, uma defesaça do Musso, um dos grandes destaques da partida de hoje. E aí, ele simplesmente... Olha o mosquito aí. Ele simplesmente perde o gol, toma uma sapatada no meio da cara e acabou ficando ali um bom tempo sendo atendido e deu aquela esfriada no jogo. No que voltou o atendimento dele, logo já saiu o gol do Atlético de Madrid no contra-ataque com o Lookman. Então, são alguns fatores do jogo, né, que tornam o futebol muito interessante, que fazem com que um time que está na pressão esfrie o jogo ali e acabe tomando um gol, né? Já o PSG foi muito mais organizado que o Liverpool, ganhou no agregado por 4-0, fez 2-0 dentro de casa, 2-0 fora de casa, né? Os 2 gols na ida, um do Kvaratskhelia e o outro do Desiré Doué, né? O primeiro, que desvia e encobre o Mamardashvili. E no segundo jogo, 2 gols do melhor do mundo, Ousmane Dembélé, um gol bonito ali, cortou de direita, a facilidade que um ambidestro tem, né? Cortou de direita, zaga abriu, ele bateu o chapéu de esquerda no canto do goleiro. E o segundo gol bem no finalzinho ali para pôr mais um prego no caixão do Liverpool.
finalizou na saída do Mamardashvili. O PSG, assim, era um jogo que eu até fiz algum comentário sobre. Eu achava que o PSG passava mesmo e achava que passava até melhor. Tanto o Liverpool quanto o Chelsea tomou 8-2 no agregado. Eu achava que dava uns 5-6 pelo menos no agregado pro PSG sobre o Liverpool. Deu 4. Hoje o PSG é um time parece um time muito mais pronto e organizado do que é o Liverpool, né? O Liverpool tem muito potencial, o Barcelona tem muito potencial, mas ainda não estão naquele patamar que se espera dessas duas equipes. O PSG tende a enfrentar o Bayern de Munique na semifinal, né? Se na quarta-feira, amanhã, o Bayern de Munique confirmar o placar da ida, né? E fizer pelo menos um empate ou perder até por um gol para o Real Madrid dentro de casa, tende a se classificar. Então vai ser um jogão, tende a ser um baita jogo. É a final que eu queria, Bayern de Munique e PSG. Eu acho que são as duas melhores equipes da competição. Embora o Arsenal tenha sido o melhor colocado, 100%, tenha vencido o Bayern, embora tenha jogado dentro de casa, na fase de liga, né? A final que eu gostaria de ver seria um Bayern versus PSG. São dois times que eu gosto de assistir e gosto de saber sobre. E amanhã provavelmente o Arsenal passe do Sporting. Se não passar, meu amigo, a coisa vai ficar feia pro lado do Arsenal. Mas tende a passar sim. É uma equipe bem melhor que a do Arsenal, que a do Sporting. E tende a passar, vai jogar dentro de casa, né? Tem tudo pra, inclusive, fazer uma goleada pra cima do Sporting. O Sporting passou do Bodo Glimt que eliminou a Inter de Milão. Inter de Milão muito mal nessa temporada de Liga dos Campeões aí, ser eliminada pelo Bodo Glimt em casa, foi bem feio. Mas voltando ao assunto do PSG e Bayern tem tudo para ser um jogão. Se for PSG e Real, outro jogão, porque o Real Madrid, se acabar passando o Bayern de Munique, vai chegar muito forte para a semifinal. No fim, tudo se conecta. O Barcelona cai porque ainda está começando e o Liverpool cai porque está mudando. E quem passa? Passam os times que já estão prontos agora. Porque no futebol de elite não basta ter talento ou história. Ou você resolve hoje ou fica para trás. E para você, quem foi a maior decepção dessa Liga dos Campeões? Liverpool ou Barça? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer o futebol com o Ictor. Valeu e até a próxima.